Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, família da ressurreição. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. A igreja pode se sentar. Como é bom, como é agradável estar na casa do Pai, na presença do Pai. É maravilhoso sentir o fluir do Espírito Santo. Nosso culto de quinta-feira, a gente chama sempre ele de Quinta na Presença. Porque é isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos, estar na presença do Pai. Está repreendido, em nome de Jesus, vai dar certo hoje, nessa noite. Nós estamos aqui para atrair essa presença. E é maravilhoso quando a gente flui nessa presença. Eu tenho certeza que talvez você que está aí, você está flutuando. Eu estou aqui flutuando, gente. Eu estou aqui maravilhado com o mover do Espírito Santo. Então já gera expectativa no teu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Já começa a gerar essa expectativa, porque Deus vai falar muito com você nessa noite. Essa é uma daquelas palavras que depois a gente vai ter que ir lá no YouTube pegar para assistir de novo, para começar a escrever o que o Espírito Santo está falando, porque você tem que aproveitar o mover do Espírito Santo hoje nessa noite, amém? Gente, tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão. Alguém? Não? Pela primeira vez? Não? Então é uma missão nossa para domingo você convidar alguém pela primeira vez para estar aqui também fluindo na presença do Espírito Santo. Você tem uma missão de trazer alguém para também sentir e experimentar essa presença do Senhor na vida dela, amém? Amém. Vou convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Você é muito bem-vindo aqui na nossa família. Se você está no Instagram, clica no aviãozinho, envia essa live para mais pessoas, para que possa abençoar a vida de outras pessoas. Segue nosso canal no Instagram para que você seja abençoado com mensagens. Se está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem, comenta, curta, dá like, porque isso vai mostrar para o YouTube que essa mensagem é relevante. Deus vai espalhar a palavra do Senhor para outras pessoas. Gente, Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. O tema da mensagem hoje é Vivendo de Propósito. Vivendo de Propósito. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que você comece a viver uma vida de propósito. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, de propósito. Não é por acaso, existe um propósito de Deus para você estar aqui hoje, nessa noite, amém? Amém. Mateus 22 vai estar aqui na tela, se você tiver sem a sua Bíblia ou sem o seu smartphone. Diz assim a palavra do Senhor: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essas são as palavras da salvação e por elas te dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu fluir. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aqui hoje na tua casa. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Se estamos aqui hoje respirando com vida, é porque a tua misericórdia está sendo renovada sobre a nossa vida. E muito obrigado, Pai, por sentir a tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós queremos que o Senhor aumente a sua intensidade nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos que a resposta que nós estamos pedindo, ela venha, mas que venha conforme a tua vontade, não conforme a nossa vontade, Senhor. Pai, que nós saímos daqui totalmente transformados nessa noite. Que o velho homem e a velha mulher morra nessa noite e que saia algo novo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Que este tudo se faz novo, Pai. E nós cremos nisso nessa noite, Pai. Senhor, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a mensagem, a palavra ao teu povo, e que
do meu coração e fala da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é vivendo de propósito. Então preste atenção. Esquece todo problema, esquece toda dificuldade, esquece Instagram, esquece WhatsApp, esquece tudo. Se alguém está do teu lado, para tirar tua atenção, diz: olha, não fala comigo. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha aí. E diz para ela assim: ó, não fala comigo. Olha para a pessoa do outro lado e diz: não fala comigo. Porque sabe quem vai falar com você nessa noite? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai falar com você nessa noite. Então não perde o teu foco. Não tira a tua atenção para aquilo que Deus vai fazer. E o que eu acho interessante, quando a gente usa essa expressão, que alguém fez algo de propósito, a gente usa duas vezes. Ou fulano fez isso de propósito, ou fulano fez aquilo sem querer. Quando a gente fala que alguém fez algo sem querer, o que é que isso está querendo dizer? Que aquilo não era a vontade daquela pessoa. Quando alguém faz algo com você sem querer, porque não era o propósito dela, talvez fazer isso com você, não era o propósito dela te machucar, foi sem querer, mas aconteceu. Mas a primeira expressão, quando a gente diz que alguém fez algo de propósito, está dizendo que essa era a intenção do coração daquela pessoa. Está dizendo que aquela pessoa desejou fazer isso, ela desejou aquele resultado e fez para alcançar aquilo. Ela fez algo de propósito. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus fez você de propósito. Deus foi intencional quando criou você, e assim é que deve ser a nossa vida. Nós devemos viver a nossa vida de maneira intencional. Nós temos que viver a nossa vida com um propósito, uma vida de propósito, e não ficar empurrando com a barriga. Infelizmente é o que muita gente está fazendo, é vivendo empurrando com a barriga. É vivendo um dia de cada vez, não sabe o que é que vai acontecer, não tem propósito nenhum, não sabe para onde quer ir, não sabe para onde deve chegar, e está vivendo de todo jeito. E Deus te trouxe aqui para que você comece a mudar essa realidade da sua vida. Porque tudo que foi feito para ser resposta a um problema. Tudo que foi criado, gente, foi criado para responder a uma demanda ou a um problema. Porque alguém criou a garrafinha para botar água aqui dentro, para que a gente não perdesse a água, para reter a água. A pessoa que inventou fez para responder a um problema que existia. A pessoa que criou a xícara com aquela asinha, com aquela orelhinha, ela criou aquela orelhinha porque ali iria líquido quente. Se você fosse pegar diretamente, iria queimar a sua mão, e você pega naquela asinha para tomar o seu cafezinho e não se queima. Então a pessoa que criou a xícara, ela criou para responder um problema que existia. O cara que pensou em criar a caneta, ele criou em resposta a um problema, porque ele precisava guardar a informação, ele precisava registrar aquilo para não se perder, e é criado a caneta para que você pudesse registrar. Então tudo que foi criado, tudo que existe é em resposta a um problema. Assim somos nós, assim é eu e você. Você foi criado para responder a um problema. E a pergunta é: por que Deus te criou? Deus não te criou para você ser o problema, não, irmão. Deus não te criou para você dar problema para os seus pais, para você dar problema para o seu pastor, não. Para você dar problema para o seu marido, para a sua esposa, não foi isso. Deus te criou para você ser resposta aos problemas que existem. E a pergunta certa que a gente deveria fazer nessa noite é: qual foi o problema ao qual Deus me criou para ser resposta? Deus me criou para ser resposta de que problema? De qual problema? Porque eu não fui criado por acaso. Você não foi criado por acaso. Você foi criado para responder a um problema. E nós temos que espalhar isso para as pessoas. E é por isso que você está aqui, porque tem muita gente vivendo uma vida sem propósito. E você precisa dizer para ela: ei, você foi criada de propósito por Deus. Você foi criada para ser resposta de um problema.
E isso é muito interessante. Você precisa trazer essa concepção para as pessoas. Você precisa trazer essa concepção primeiro para você e levar isso para outras pessoas. O que eu acho interessante é em um diálogo, está lá em Lucas 7, não precisa abrir sua Bíblia. João Batista, ele preocupado se Jesus era mesmo o Messias que haveria de vir, ou se tinha que esperar outro Messias. E ele envia os seus discípulos: olha, vai até lá Jesus e pergunta a ele se ele é o Messias ou a gente precisa esperar outra pessoa. E o que eu acho interessante é a resposta de Jesus. Jesus chega para os discípulos de João e diz assim: olha, diz a João que os cegos, eles começaram a ver. Existia um problema que era a cegueira. As pessoas estavam sem enxergar. E qual foi a resposta que Jesus foi para aquele problema? Ele curou a cegueira. Ele começou a falar: os cegos começaram a ver. Aí ele fala: tinha outro problema que eram os surdos. Tinha gente que não escutava, era surdo, existia um problema. E eu precisei ser resposta para esse problema. E os surdos ouvem. Jesus respondeu outro problema. E ele fala: olha, tinha paralítico, tinha gente que não andava, existia um problema que pessoas não estavam conseguindo mais se locomover. E eu fui resposta para isso. E os paralíticos andam. Os paralíticos começaram a andar. Jesus também foi resposta para aquilo. E o que eu acho interessante é que no final ele diz: e os pobres, diga a ele que os pobres, e a gente acha qual é a solução que Jesus vai dar para os pobres? Fazer dinheiro, fazer ele ficar rico. Se Jesus fez o cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, e o pobre fica rico. Mas não foi essa a resposta de Jesus. Ele fala: e os pobres está sendo pregado o reino dos céus. Gente, existe um problema para a pobreza, e a solução da pobreza não é ser rico. E a gente está achando que a solução para os nossos problemas é ser rico. O que Jesus estava querendo ensinar é que para o pobre a solução precisa de uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade só vai vir com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra do reino de Deus. E o que é que a palavra do reino de Deus fala? O que é que o Evangelho fala? Diz que você foi criado de propósito. O Evangelho está dizendo que você não foi criado por acaso. E quando a pessoa que é pobre e tem esse entendimento de que, mesmo sendo pobre, ela não foi criada por acaso, existe um propósito na vida dela, tudo começa a mudar. Tudo começa a se encaixar na vida dela. Porque a solução da pobreza não foi a riqueza, foi a pregação do Evangelho. Então, você foi criado e criada para impactar o mundo. Você foi criado para viver de propósito e levar as pessoas a esse entendimento que Deus criou ela com um propósito específico. Não importa o que você vai ser ou o que você já é hoje. Se Deus te chamou para você ser uma dona de casa, que você seja uma dona de casa com excelência. Que você seja a melhor dona de casa de Pombos. Que você cuide do seu filho, do seu marido, da melhor forma possível, para que eles sejam homens de Deus, para que eles sejam criados no Evangelho. Talvez foi para isso que Deus te criou, para você ser uma dona de casa exemplar e não tem problema nenhum. Talvez Deus te criou e você hoje talvez é um advogado, um médico, uma enfermeira, um engenheiro. E Deus te criou para que você fosse referência naquilo que você faz. Para que através do seu trabalho as pessoas consigam enxergar o Evangelho de Cristo. O testemunho da sua vida comece a impactar as pessoas do seu redor. Comece a impactar o seu ambiente de trabalho ao ponto de você começar a fazer a diferença lá. É justamente por isso que Deus nos trouxe aqui. Porque Ele quer que esse ano de 2023 seja totalmente diferente do que aquilo que já foi em 2022. Por quê? Porque Ele está trazendo entendimento para você que você foi feito de propósito. Você não foi feito por acaso. Mas a gente precisa saber, pastor, então, o que é propósito? Qual é o meu propósito? Talvez é uma das perguntas que é mais feita hoje
qual é o meu propósito? Por que é que Deus me criou? E o que eu acho interessante, e eu vou trazer essa resposta a partir de um livro. O nome do livro é Deus te fez de propósito. É de Douglas Gonçalves. É maravilhoso esse livro. E ele faz uma fórmula. E ele explica que propósito é a soma do chamado mais missão. Entenda, o seu propósito é a junção do seu chamado mais a sua missão. Repita comigo, diga: o meu propósito é a junção do meu chamado com a minha missão. Então, gente, o propósito é a junção de quê? De chamado mais missão. Guarda isso na tua mente. O meu propósito é a junção do meu chamado com a minha missão. E esse texto que a gente leu no começo da pregação, ele responde essas duas respostas que Jesus dá. É o propósito da nossa vida. E a primeira resposta está relacionado ao nosso chamado. O nosso chamado é igual para todo mundo. Todo mundo aqui tem o mesmo chamado, porque está ligado ao nosso sacerdócio. Deus, lá em Êxodo, ele fala que ele separou o povo, um reino de sacerdotes e não com. Pedro fala que nós somos a geração santa, nação santa, geração eleita, somos sacerdócio real. Então eu e você, nós fomos criados para ser sacerdote. E a primeira resposta de Jesus, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então essa resposta de Jesus é o meu chamado, é o seu chamado. Isso é geral, isso é igual para todo mundo. Então qual é o seu chamado e o meu chamado? Você foi criado para amar a Deus com toda a força. Você foi criado para se relacionar com Deus. Você foi criado para ter intimidade com Ele. Então guarda isso na tua mente. Guarda isso no teu coração. Que você foi criado para amar a Deus. Você foi criado para se relacionar com Ele. Você foi criado para ter intimidade com Ele. E a segunda resposta de Jesus está relacionada à minha missão, à sua missão, à nossa missão. E a segunda resposta ela é mais específica para cada pessoa. E Jesus diz: e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Entenda, o primeiro que é o chamado é geral, é para todo mundo, e você foi chamado para amar a Deus, se relacionar e ter intimidade. E o segundo está relacionado à sua missão. E por que começa a ficar diferente? Porque quem está próximo de mim é diferente de quem está próximo de você. E aí é que começa a ficar diferente a nossa missão. Se a gente for pegar apenas da maneira literal, Daniel está bem mais próximo de mim do que eu estar próximo lá de Leonardo, que está lá na mídia lá atrás. Então aqui, literalmente, Daniel é o meu próximo, que é diferente do próximo de Léo, que provavelmente é Nino ou Daíla, a pessoa que está mais próxima dele. E aí começa a ter a diferença. E da maneira contextual é que Deus está mostrando quem você foi chamado para alcançar. Quem é o seu próximo? Quem é as pessoas que Deus está colocando no seu caminho para você amar ela, para você cuidar dela? Quem é o seu próximo? O seu próximo é diferente do meu próximo. Só para que você entenda um pouco melhor e preste atenção. Eu e você, nós fomos criados, nascemos aqui no Brasil e falamos a língua portuguesa. Então já mostra aqui algo específico. Eu fui chamado para alcançar inicialmente pessoas que falam a língua portuguesa. Se eu for pregar para um americano, ele não vai entender. Por isso que a missão é diferente. Porque o próximo dele é outra pessoa, o meu próximo é outra. Para você entender melhor, se eu tivesse tatuagem aqui no braço, se eu tivesse pince no olho, alargador na orelha, eu iria alcançar uma galera diferente, que eu não alcanço.
Entende que o próximo começa a ser diferente a partir das minhas particularidades? Então, eu também, a partir da minha teologia, eu vou alcançar uma galera diferente que talvez outra pessoa não alcance. A minha forma de pregar alcança um público que talvez outro público não se agrade e vá para outro lugar, porque a missão é diferente. A minha missão é diferente da missão de outra pessoa. Então, o seu chamado e o meu chamado é igual. Nós somos chamados para amar a Deus e se relacionar e ter intimidade, mas a minha missão é diferente. E aí eu pergunto a você: quem é o seu próximo? Mais que isso, quem é ou como você vai amar essa pessoa? Porque Jesus diz: ame o seu próximo. Como é que você vai amar essa pessoa? Como é que você vai amar esse próximo? E o grande problema nosso, gente, qual é o símbolo de amor que a gente criou na nossa mente? O que é que a gente acha? Quando a gente fala de amor, o que é que a gente faz? O símbolo do amor é o coraçãozinho. Faz o coraçãozinho para quem está do teu lado. Faz. Para o outro lado. Faz o coraçãozinho. Porque o símbolo do amor na nossa mente, na nossa concepção. Coração, Jonas. Te amo, cara. O símbolo do amor é o coração, mas não é isso. Quando você vai para a Bíblia, o símbolo do amor é a cruz. A cruz é o símbolo do amor. E a gente poderia trocar essa palavra amor, ame o seu próximo, e colocar sirva. Morra pelo seu próximo. Sirva ao seu próximo. Então a pergunta que eu faço a você é: como é que você vai fazer para servir o seu próximo? Como é que você vai fazer para morrer pelo seu próximo? E aí você começa a ver que realmente começa a ficar muito específico a minha missão. Eu estou aqui hoje servindo o meu próximo com a minha missão, da forma que eu fui chamado, estou aqui pregando. Daniel está servindo o próximo dele hoje aqui, que você é o nosso próximo, com o dom e com o talento que Deus colocou sobre a vida dele. As pessoas que estavam lá na frente, no acolhimento, elas serviram o próximo, amaram vocês, morreram por vocês, da forma que Deus chamou ela nessa noite. Ela estava lá acolhendo, sorrindo para você. Ela pode estar cheia de problema em casa, mas ela estava aqui para amar você, para servir você. E é isso que nós temos que entender. E eu acredito que agora está começando a ficar um pouco mais claro na minha mente sobre qual é o meu propósito. O meu propósito é o casamento do meu chamado com a minha missão. O meu chamado que é amar, relacionar e ter intimidade com Deus. E a minha missão que é servir, amar e morrer pelo próximo. E eu quero trazer um pouco de maneira rápida alguns problemas que nós podemos ter se a gente não souber o nosso propósito. Quero falar sobre alguns problemas em não viver o seu propósito. O que é que pode acontecer se você não estiver vivendo o seu propósito? Em primeiro lugar, gastar a vida na direção errada. Gastar a vida na direção errada. Se você não souber o seu propósito, você corre um grande risco de gastar a sua vida na direção errada. Isso é terrível, gente. Imagina você chegar no final da sua vida, no final de tudo, e você descobrir que gastou ela da maneira errada. Que você chegou lá, mas não era isso que Deus queria. Deixa eu trazer um exemplo para que você possa entender. Imagina que você fosse fazer um concurso público. Vamos botar o da polícia que tem limite de idade, que é até 30 anos ou era. Então você agora está com 30 anos de idade, está na idade limite, a sua última oportunidade de fazer o concurso da polícia para entrar, mas só que a sua prova vai ser em outra cidade, e você não sabe como chegar lá, mas você pega um ônibus para ir para lá. Mas imagina quando você chega no terminal do ônibus, você descobre que não era aquela cidade que você ia fazer a prova, era outra cidade. E a oportunidade da sua vida passou e acabou.
É isso, viver sem saber qual é o seu propósito. Você pode chegar no final de tudo e descobrir que não era isso que você deveria estar fazendo, que não foi para isso que Deus te chamou. E isso é muito arriscado. O risco de não viver o propósito de Deus, gastando a nossa vida de maneira errada. E é por isso que você está sendo chamado hoje para gastar a sua vida se relacionando com Ele, amando a Ele, tendo intimidade com Ele, para que cada vez mais você tenha convicção de qual é o seu propósito, de por que você foi criado. Porque o grande primeiro problema da nossa vida e não viver o nosso propósito é gastar a nossa vida na direção errada. Mas o segundo problema que pode acontecer na minha vida e na sua vida, se você não viver o seu propósito, é a inconstância. Inconstância. Um dos principais problemas de quem não vive o seu propósito é ser inconstante. Provavelmente você já passou por momentos assim, inconstantes. Você conhece pessoas que são extremamente inconstantes. Por quê? Porque elas não estão vivendo o propósito dela, não estão entendendo o propósito dela, e por isso que fica sendo inconstante. Como é que você foi em 2022? Será que você conseguiu completar a leitura bíblica que você se propôs a ler o ano todo? Você leu a Bíblia toda em 2022? Talvez você fez essa proposta para você: eu vou ler a Bíblia toda, e não leu. Talvez você propôs no seu coração e disse: eu vou ler 10 livros em 2022, e provavelmente só leu 4 ou 5. Será que você está sendo constante? Será que você está sendo constante na sua academia? Você que se propôs a ser constante, você está sendo na sua dieta? Você está conseguindo ser constante nela? E esse é um grande problema nosso. Quando é que eu consigo ser constante na minha vida? Quando eu tenho clareza do meu propósito. Quando eu tenho clareza do meu propósito, eu consigo ser constante. E eu vou dar um exemplo para que você possa entender e vai ficar muito mais claro. Vamos supor que eu chego para Daniel e converso com Daniel: Daniel, essa semana eu quero que tu leia a Bíblia. Lê Efésios todo. Lê os 6 capítulos de Efésios essa semana. Lê algum capítulo de algum livro. Aí Daniel: beleza, pastor, vou fazer isso. Mas talvez chegue no domingo e eu pergunto: Daniel, e aí? Tu conseguiu ler? Ele vai dizer: pastor, não deu não. Deu um problemazinho no trabalho, eu tive que dar um plantão de um amigo. Eu trabalhei demais, deu um problemazinho lá em casa, tive que ajeitar a inclinação e não consegui fazer. Beleza. Agora vou dar outro exemplo e você vai ver e entender como é importante ter a clareza do nosso propósito. Seria totalmente diferente se tivesse para Daniel e dissesse: Daniel, domingo a gente vai ter uma conferência de jovens aqui na cidade de Pomba, na nossa igreja, 7.000 jovens presentes, e você vai ser o pregador, você vai pregar lá. Então é bom você se preparar. O que é que Daniel ia fazer durante essa semana? Ele podia ter 1000 coisas para fazer, mas ele ia se preparar. Ele ia ler a Bíblia, ele ia se preparar, ele ia orar, ele ia jejuar, ele iria se preparar. Por quê? Porque ele tinha clareza do propósito ao qual ele precisava cumprir. Você consegue perceber como é diferente a nossa vida quando nós temos clareza do nosso propósito? Você percebe como começa a ficar mais fácil fazer algo quando se tem clareza? Por quê? Porque existe um propósito. E quando você entender que o seu propósito, o seu chamado é se relacionar com Deus, é ter intimidade com Ele, você vai começar a tratar o seu devocional diário como uma coisa mais importante da sua vida. Porque você foi criado para isso. Você foi criado para se relacionar com Deus. Então você não vai tratar mais o seu devocional como se fosse a perda de 1 hora, porque eu vou passar meia hora orando, meia hora lendo a Bíblia. Não! Vai ser a principal coisa do seu dia, ou daquele momento. Por quê? Porque você entendeu: eu fui criado para isso. Eu fui criado para isso. Tem uma frase que a turma fala, eu acho bem interessante. A gente não sabe se é verdade, mas provavelmente foi. Diz que o
presidente dos Estados Unidos estava precisando de um conselho. E ele liga para Billy Graham para pedir um conselho a Billy Graham. Só que a secretária de Billy Graham atende e o presidente falou: quero falar com o Billy Graham. Ela falou: olha, ele não pode atender agora porque ele está ocupado. Ele: mas eu sou o presidente da principal nação do mundo. Mas ela fez: ele não vai poder atender agora porque ele está ocupado. E o presidente fica revoltado. E depois, quando ele entra em contato com o Billy Graham, ele vai falar com ele: por que você não me atendeu? Ele fez: eu estava orando, eu estava falando com meu pai. A pessoa mais importante para Billy Graham era se relacionar com o pai, porque ele tinha clareza do seu propósito. Ele sabia que foi criado para se relacionar com Deus. E é isso que eu e você, nós precisamos. Porque quando você tem essa clareza, aquela sensação que falta algo no seu coração, ela vai se acabar, porque você entendeu o seu propósito. Porque quando estamos fora do nosso propósito, sempre dá aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que nada está completo. Um exemplo para que você entenda: se você pegar um peixinho e tirar ele da água e botar a roupa mais bonita nele, botar um terninho no peixinho, você pode querer botar, você bota no seu pé, bota no peixinho um terninho. Se você pode pegar esse peixinho e botar ele numa Ferrari, quem não quer andar numa Ferrari? Você pode dar um iPhone, qual é o mais novo? É o 15 ou 14? 14, né, gente? Você pode dar um iPhone 14 para um peixinho, mas não vai fazer sentido para ele se ele estiver fora da água. Porque o propósito e a vida dele foi criada para viver na água. E de nada adianta você dar iPhone, Ferrari, roupa bonita para ele, porque ele está fora do seu propósito. Assim é na minha vida e na sua vida. Não adianta se ao nosso redor está tudo perfeito, está tudo bonito. Não adianta se a igreja que está cheia, pegando fogo, avivada, se ficar um buraco dentro de você, se você não saber qual é o seu propósito, se você não entender qual é o seu propósito, você só vai conseguir vencer essa circunstância quando você tiver clareza do seu propósito. Amém? Amém. Pastor, eu entendi que um dos principais problemas em não viver o meu propósito é gastar minha vida na direção errada, é ser inconstante. Em terceiro lugar, desânimo. Desânimo ou preguiça. O desânimo também é o fruto da falta de propósito. O desânimo ou a falta de disposição é quando você não tem clareza sobre o que fazer, sobre qual é o seu propósito. Porque quando você sabe qual é o seu propósito, você dorme na hora certa, você acorda na hora certa, você come na hora certa, você faz o que precisa ser feito. Por quê? Porque você está no seu propósito, porque você sabe qual é o seu propósito. Porque quando você está no seu propósito, por mais cansado que você esteja, parece que você é recarregado. Gente, tem muitas vezes que eu venho pregar aqui, eu largo de plantão, venho direto para cá, sem dormir, cansado, mas eu chego aqui, quando eu estou pregando, parece que eu saio daqui tomando Red Bull, parece que essa água vira um energy drink, eu saio daqui voando. Por quê? Porque eu estou vivendo o meu propósito. E viver o seu propósito não cansa, você sai carregado, você sai renovado. E é por isso que você precisa saber qual é o seu propósito, porque eu fui chamado para que você não viva essa vida desanimada. Amém? Amém. Pastor, eu estou entendendo que um dos riscos de não viver o meu propósito é gastar a vida na direção errada, é ser inconstante, é ser desanimado ou preguiçoso e, por fim, viver uma miopia existencial. Pastor, o que é isso, miopia existencial? Quem aqui tem miopia? Levanta a mão, miopia. Tem um monte de gente que tem miopia. O que é que a miopia faz? Quando você tira o óculos, se você estiver lendo alguma coisa que estiver perto de você, você consegue ler. Se você estiver conversando com alguém que está próximo a você, você consegue perceber e saber quem é a pessoa. O problema da miopia é que você não enxerga de longe. Então, se você tirar o seu óculos, você vai ver um fundo lá atrás, mas você não vai saber quem é. Então, o que é essa miopia existencial? É você só conseguir focar e a
a enxergar o agora. Você não consegue enxergar a longo prazo aquilo que Deus quer fazer, aonde Deus quer te levar. Você não consegue entender qual é o seu propósito. Você só foca no agora. Eu vou comer isso agora. Eu quero isso agora. Não quero saber se eu estou com pressão alta, diabetes. Eu vou comer agora. Você só foca no agora. Eu vou assistir aquela série nova que saiu no Netflix. Eu vou maratonar. Eu tenho prova amanhã, mas eu não estou nem aí. Eu vou fazer hoje minha série. Eu vou gastar um tempo aqui vendo o meu filho do meu Instagram. Está tudo certo. Não vou orar agora não. A miopia existencial é a idolatria do agora. É você focar apenas nos prazeres do agora. E esse é o grande problema. Tem um exemplo, um testemunho que eu acho maravilhoso. Eu acho que eu já falei aqui, do pastor Eiber Huber. Meu irmão, ele tem um senso de propósito, de direção na vida dele. Uma clareza de quando Deus fala com ele. Quando ele iniciou o ministério dele, na cidade de Santarém, ele ainda não era casado, ele namorava com a atual esposa dele. Ele foi para o primeiro culto nessa cidade que ele fez lá, só tinha 2 pessoas no culto. E depois desse primeiro culto, ele chegou para a namorada e disse assim: olha, se você quiser casar comigo e ficar junto comigo, eu vou dizer o que é que vai acontecer na nossa vida daqui para o futuro. A gente vai continuar aqui em Santarém, a gente vai pastorear essa igreja, ela vai crescer e depois a gente vai para Fortaleza. A igreja vai crescer lá. Depois de Fortaleza, a gente vai chegar em São Paulo. E quando chegar em São Paulo, eu vou começar a enviar pessoas para evangelizar o mundo. Isso ele ainda namorando. E o que é que aconteceu? Pastor Eiber Huber, nessa cidade de Santarém, ele cresceu a igreja ao ponto que ficou 70 mil membros. Quando a igreja chegou em 70 mil membros, foi quando ele saiu de lá, ele foi para Fortaleza. Em 3 anos, a igreja em Fortaleza cresceu ao ponto de ficar com 12 mil membros. Quando estava com 12 mil membros, ele saiu de Fortaleza e foi para São Paulo. Hoje, ele está em São Paulo. A igreja que ele pastoreia tem mais de 3 mil membros em apenas 2 anos. E ele está começando a discipular pessoas, para discipular pessoas pelo mundo. Você consegue perceber o senso de propósito, de direção que esse cara tem? Lá atrás ele falou tudo que iria acontecer na vida dele. E está acontecendo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus, ele quer curar essa nossa miopia. Ele quer começar que você comece a enxergar o teu propósito, o teu futuro. Não apenas o hoje, não apenas o agora. Deus, ele quer trazer clareza da visão dele para você. Deus, ele quer mudar esse novo contexto que a gente está vivenciando. Gente, eu sempre tenho falado aqui, Deus, ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa igreja em 2023. E é justamente por isso que você está aqui, porque ele quer ativar o teu senso de propósito. Ele quer que você entenda que você não foi criado para ficar sentado na cadeira. Você não foi criado para apenas ficar num lugar confortável, não foi, porque você foi criado de propósito, e ele quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas, para que você chegue para outras pessoas e diga: olha, não, sua vida agora não está dando certo, mas você foi criado e criada de propósito. Deus tem algo na sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Mas você só vai entender e reconhecer quando você se levantar e assumir o seu papel no seu propósito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Parece que está acabando? O louvor pode vir. É justamente por isso que Deus te trouxe aqui. Porque você não pode continuar vivendo a sua vida sem saber qual é o seu propósito. Você não pode continuar a sua vida gastando ela de maneira errada, porque você pode chegar no final de tudo e perceber que você chegou no lugar errado, no destino errado, não é onde você deveria estar. Deus te trouxe aqui para você entender que existe um grande perigo na sua inconstância. Porque a inconstância e o desânimo são sinais de falta de clareza do seu propósito. E Deus quer trazer essa clareza do seu propósito para a sua vida.
Deus ele quer curar essa cegueira espiritual, essa miopia existencial que você tem hoje. Ele quer que você comece a enxergar o amanhã, o teu futuro, o teu propósito. Você já começou a visualizar e perceber quantas pessoas você vai conseguir alcançar quando você realmente assumir o seu papel? Você já começou a enxergar e a perceber como essa igreja pode estar cheia sem cadeira vazia, se você assumir o seu propósito, se você sair do seu lugar? É isso que Deus está querendo fazer na sua vida. Você não foi criado por acaso, amém? Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Não pode apagar a luz, por favor. O louvor vem ministrando aqui, eu vou falar algumas coisas. Gente, a proposta desse nosso culto também, olho fechado, você é do seu lugar, é trazer a presença sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E Deus está nos convidando para experimentar o sobrenatural dele. E o sobrenatural de Deus também, ele se revela através da cura.